Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos que permitiram que eu pudesse vir aqui para ficar mais perto. Dali eu senti que estava longe, eu não estava nem vendo o final. Não sei se é a minha vista ou é a distância mesmo. Eu estava meio agoniado de ficar dali distante e eles cederam para que ficasse mais perto. Obrigado, presbítero Eli, presbítero Josafá, por essa oportunidade. Meus irmãos, eu estou muito feliz de voltar aqui, de estar com vocês nessa noite de celebração, pelo primeiro aniversário da SAF. Parabéns às irmãs pelo trabalho. Eu sou, não sei nem como é que posso dizer, mas aquele entusiasta do trabalho da SAF. Sempre fui como pastor por onde passei, que não foram muitas igrejas. E sempre trabalhei com SAF e sempre valorizei o trabalho tão bonito que a SAF faz. Parabéns às irmãs e eu incentivo para que continue. Vale a pena trabalhar para o Senhor, e assim como verdadeiras auxiliadoras. Parabéns pelo aniversário de vocês. Eu me sinto em casa por estar ao lado do presbítero Eli. Ele já contou um pouco assim da nossa história, né? E eu percebo que o presbítero Eli está com a cabeça melhor do que a minha, né? Ainda jovem, né? Ele disse 25 anos, mas faz 30 e tantos anos, né, que trabalhamos juntos. Aqui em Sapé, na igreja em Cruz das Armas, na igreja do Valentina, sempre um companheiro, um presbítero amigo. E foi muito bom para mim, aprendi muito com ele, sempre admirei pelo seu trabalho de líder. E louvo a Deus pela vida de Eli. Sempre estava perguntando pela sua família, que sempre visitava. E até que eu não morava tão distante lá do nosso irmão Eli. E louvo a Deus pela vida dele. Me sinto bem ao lado de Josafá, nosso companheiro aí de presbitério, trabalho da federação. E a gente se sente bem com esses companheiros. Maxwell também, já no trabalho da confederação. A irmã Esmeralda, a gente trabalhou tanto tempo junto lá em Cruz das Armas. Os irmãos presbítero Narciso, Merijane, Alnê também. E vou deixar de citar nome porque senão vou citar o nome de todos e alguns que eu não conheço aqui. E a nossa irmã Cibele, dizer que lembro muito bem, guardo na minha lembrança a maneira carinhosa com que os seus avós me hospedavam. Dona Noemi ainda viva e o seu Adalberto, seu avô, que já partiu, né? Louvo a Deus pela vida deles, pela sua vida, e devorar pelo seu trabalho como vereador aqui na cidade. Deus abençoe o seu trabalho, grande responsabilidade no município aqui de Sapé. Deus abençoe. Meus irmãos, eu queria nesta noite não trazer algo novo, mas eu gostaria de falar sobre gratidão, porque hoje é o que nos envolve, é um espírito de gratidão. Gratidão pela vida da SAF, gratidão pela vida dessa igreja, dessa congregação, gratidão pelas nossas vidas. E hoje a gente pode dizer que nós estamos louvando a Deus por tantas bênçãos que Ele nos concede. E eu gosto sempre de lembrar que o louvor é uma expressão do que Deus é. A gente às vezes mistura louvor com ações de graças, e são diferentes. Louvor é a expressão do que Deus é. Ele é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é amoroso, Deus é gracioso. E aí ficaria muito tempo aqui falando do que Deus é. Mas gostaríamos de lembrar também que ações de graças é uma expressão do que Deus é, ou do que Deus tem feito por nós. Se no louvor a gente diz o que Deus é, a gente expressa o que Deus é, nas ações de graças a gente lembra o que Deus tem feito por nós. Ele tem feito muitas coisas grandiosas por nós, Ele tem feito por nós. E são coisas diferentes, mas essas duas palavras, essas duas expressões caminham juntas, louvor com ações de graças. Nosso louvor e gratidão funcionam como um termômetro do nosso estado espiritual. Quando no nosso coração há gratidão, isso funciona como um termômetro.
Termômetro a gente bota para saber a temperatura do corpo. E se a gente quer saber do nosso estado espiritual, a gente percebe que é a gratidão. A gratidão é que demonstra o nosso estado espiritual. E gratidão é um assunto que a Bíblia fala muito. A Bíblia fala muito de gratidão. Muito, muito. É um tema muito falado na Bíblia, gratidão. E eu queria ler um texto da Palavra de Deus, porque a Bíblia manda a gente agradecer. A Bíblia ensina a gente a pedir. As nossas orações são de petições, são de louvor, de intercessões. A Bíblia manda pedir, mas manda também agradecer. E, aliás, às vezes a gente aprende às vezes a pedir mais do que agradecer. Nas nossas orações nós estamos pedindo. A gente às vezes pede aos irmãos, vamos ter um momento só de gratidão. E a gente começa, 2 palavras e já começa a pedir, porque é o costume de pedir, né? Sempre vamos à presença de Deus para pedir, mas Ele ensina a agradecer. Em Efésios, capítulo 5, versículo 20, entre muitos textos que falam de gratidão, nós podemos ler essa expressão. Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos numa só voz, bem forte. Versículo 20. Dando graças, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças a Deus por tudo, sempre dando graças. Quando eu falo de gratidão, sempre eu lembro das árvores, e costumo fazer uma analogia, lembrando de que, geralmente, todas as árvores, toda árvore, ela tem uma raiz primária que desce para o solo. Eu não sou agrônomo, não entendo muito de árvore, mas meu pai foi agricultor, e por um certo tempo eu ajudei também. Meu pai plantava com irrigação, banana, coco, tomate, cana-de-açúcar e outras plantações, algodão. E lembro que na minha vida, na adolescência e com criança também, plantei muitas árvores, né? E acompanhava meu pai, porque fui de origem lá de sítio, de agricultura, trabalhando, e a gente percebe isso mesmo sem ter muito conhecimento de agronomia. E a gente percebe que toda árvore, comumente, ela tem uma raiz primária que desce diretamente do tronco para a profundeza do solo. E essa raiz, a raiz primária, mais que as outras, contribui para que a árvore cresça, dê fruto e seja firme. Às vezes é um vento que derruba a árvore, mas às vezes é um vento forte e a árvore não cai, porque geralmente ela tem uma raiz primária que desce muito profundamente, e essa raiz ela sustenta a árvore, e ela vai lá profundo, né? Busca o alimento e a água que a árvore precisa, e ela é responsável para que a árvore dê muitos frutos e seja firme, seja muito firme. E a gente lembra, meus irmãos, que na vida do crente, especialmente no que tange a mordomia, a entrega, a dedicação, a consagração, há também uma raiz que faz o crente crescer e produzir muitos frutos. E essa raiz chama-se gratidão. É a gratidão que faz com que o crente cresça. É a gratidão que faz com que o crente produza muitos frutos para o reino de Deus. Alguém falou que de todas as motivações religiosas, a gratidão é a mais pura e a mais forte. De todas essas motivações, a gratidão ela é a mais pura e a mais forte. Muitos salmos, que alguns já foram lidos aqui hoje, né, são de gratidão. As expressões do salmo dizem: rendei graças ao Senhor, lembrai das maravilhas que fez, Salmo 105, Salmo 106, Salmo 107 e tantos outros textos da Bíblia. Lembramos também que a finalidade principal
das 3 grandes festas anuais que os israelitas realizavam, e nas quais se faziam ofertas abundantes, era conservar o povo lembrado das bênçãos recebidas e, consequentemente, agradecido e obediente. Essas festas que os israelitas faziam, essas principais festas, tinham esse objetivo: fazer o povo lembrar das bênçãos de Deus na vida deles, e fazer o povo agradecido e também, consequentemente, obediente ao Senhor. Na Bíblia há registro de muitas histórias que lembram gratidão. Em Lucas 17, 15 e 16, o texto dos 10 leprosos, que Jesus curou, todos nós conhecemos a história que apenas um voltou para agradecer, apenas um. De 10, 1. Então se percebe que a gente pode fazer as contas, não sou muito bom em matemática, mas 10% nesse texto, 10% dos que receberam bênçãos, apenas voltou para agradecer, porque em 10 só um. E hoje as pessoas dizem: será que 10% da humanidade, 10% da sociedade hoje, 10% dos membros das igrejas, eles são gratos? Eu seria muito a gente dizer que 10%. Hoje eu diria que talvez nenhum por cento da população e dos crentes sejam gratos a Deus pelas bênçãos que recebem. As pessoas murmuram muito, as pessoas reclamam muito da vida, das coisas, e pouca gente lembra de tantas bênçãos que Deus tem dado a nós, a nossa família e a nossa igreja. Esses leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer, só um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que, prostrando-se aos pés de Jesus, agradeceu-lhe. Está registrado em Lucas 17. Se lembra, meus irmãos, que a gratidão leva ao culto, e é o motivo certo para as ofertas que nós acabamos de entregar agora. Não havendo gratidão, o culto se será feito de uma maneira muito formal, muito formal. Culto sem gratidão não agrada a Deus. Oferta sem gratidão se torna verdadeira migalha, não adianta nada. Não adianta cultuar, não adianta dizimar, ofertar, sem gratidão no coração, sem reconhecimento que Deus é bom, que tudo vem dele. Deus não aceita o culto e ofertas feitos de má vontade e sem gratidão. Deus não aceita. Ele quer de nós gratidão. A gratidão produz do crente o desejo de servir a Deus. E é por isso que as irmãs hoje estão completando um ano de organização de SAF, servindo a Deus. E é a gratidão que faz com que a gente sirva a Deus, se dedique para servir a Deus. Gratidão, meus queridos, é um sentimento fundamental do cristianismo. É fundamental. Não entendemos a vida cristã, o nosso culto, as nossas ofertas, o nosso trabalho, sem gratidão, sem gratidão. E hoje eu percebo que uma das dificuldades dos tempos, ou do final dos tempos, se nós podemos dizer assim, é a ingratidão. É a ingratidão. Hoje eu percebo e costumo dizer que a gente fala de ingratidão com um verdadeiro surto, como uma verdadeira epidemia no nosso meio, no meio da igreja, no meio da família, no meio da sociedade. As pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem as bênçãos, os favores que recebem uns dos outros e, acima de tudo, de Deus. Há uma verdadeira cultura da ingratidão. E eu acho que é tempo da gente resgatar e até procurar na nossa igreja, na nossa SAF, né? No nosso trabalho, desenvolver na nossa igreja, na nossa vida, a cultura da gratidão. A lembrança que devemos agradecer. Como faz diferença essa palavra? Muito obrigado. É tão simples dizer muito obrigado. Mas nem sempre a gente diz, nem sempre a gente lembra. Recebemos bênçãos, mas às vezes não lembramos nem dizer muito obrigado. Eu sempre, na minha vida de pastor, e percebi às vezes que acontece
da gente dar apoio a irmãos que chegam, às vezes de longe, e são bem recebidos da igreja, com todo carinho, com todo apoio, e a gente chega perto e ajuda a resolver a dificuldade, e às vezes depois de um certo tempo desaparecem da igreja, e às vezes eu dizia, no cotidiano das nossas reuniões, como a gente sempre realmente dói no nosso coração, ver que as pessoas às vezes tanto tempo conosco e desaparecem sem um telefonema, uma palavra, ou até dizer, olha, eu vou para outro local, vou para outra igreja e sai, e às vezes se comporta com tanta ingratidão, tanta ingratidão. Isso machuca muito, porque a gente sabe que a ingratidão machuca, a ingratidão prejudica a nossa vida, o nosso trabalho, às vezes a nossa saúde. E hoje nós vivemos um verdadeiro surto, uma verdadeira epidemia de ingratidão. E uma pergunta sempre eu faço quando eu falo de gratidão. Sempre vem à minha mente. O que leva uma pessoa a ser ingrata? O que leva uma pessoa a ser ingrata? Na Bíblia, a ingratidão aparece entre muitas listas de práticas pecaminosas. E é bom até a gente reconhecer de que a ingratidão está na Bíblia como uma coisa pecaminosa. Ser ingrato é um pecado. A falta de reconhecimento. E, acima de tudo, a ingratidão para com Deus, que é tão bom, que só quer o nosso bem, dá coisas maravilhosas para nós. E, às vezes, somos tão ingratos para com Deus. Quantos pais são ingratos para com os filhos? Quantos filhos são ingratos para com os pais? Quantos líderes são ingratos para com os seus liderados? Quantos liderados são ingratos para com os seus líderes? Isso que a gente vê comumente. Deus quer de nós gratidão, meus irmãos. Deus quer de nós gratidão. A Bíblia diz, dando graças mediante um reconhecimento das bênçãos recebidas. Dando graças sempre, sempre. A Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus sempre, todo o tempo. Antes de receber as bênçãos, durante as bênçãos e depois de receber as bênçãos também, todo o tempo. Todo o tempo, sempre dando graças, sempre reconhecendo que Deus é bom. Orando sem cessar, dando graças sem cessar, é assim que diz a palavra de Deus. Dando graças em tudo. Tantas coisas que acontecem e nós não aprendemos a dar graças a Deus, e às vezes são coisas que nós não compreendemos, não gostamos, mas depois de um certo tempo nós compreendemos que era a vontade de Deus e aquilo contribuiu para o bem da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Há certas coisas que é o tempo e a história, quando a gente para e espera, e depois a gente sabe que aquilo que às vezes a gente não gostou, não se sentiu bem, não ficou confortável, mas Deus transformou tudo aquilo em bênção na nossa vida, e a gente vai agradecer porque contribuiu para o bem da nossa vida. Eu aprendi e tenho aprendido na minha vida de ter mais paciência, de esperar, de não ficar ansioso por certas coisas que acontecem, coisas que nós não compreendemos, até quando a gente às vezes perde uma viagem. Já perdi muitos voos, né? Já corri muito para não perder o voo de avião, ficar ansioso, preocupado. E chegar no aeroporto uma vez, eu estava em cima da hora para vir de São Paulo para cá, e um irmão meu foi me deixar no aeroporto em São Paulo, e na hora de tirar a mala, já em cima da hora, faltando poucos minutos para despachar a mala do carro não abria. Enganchou lá e não abria, que é agonia. Aí viajar sem a bagagem era difícil, né? Mas finalmente até que a mala abriu e eu consegui viajar. Mas em outros momentos eu perdi, por causa do trânsito de São Paulo, é muito comum a gente perder o voo. E eu lembro, era um dia que ia chegar no dia do aniversário de Cleide, estava reunido em casa para um momento como família lá, e já estava uma semana fora de casa, e perdi o voo, e não pude mais viajar. Viajei no outro dia, e fiquei tranquilo, liguei para casa. A gente às vezes fica chateado, mas às vezes Deus permite.
Sei que o avião caia, aquele voo não seja, graças a Deus não caiu avião nenhum, né? Mas quando Deus permitir, às vezes para o bem, ficar um dia mais lá. Quando você é louco para chegar em casa, não pode mais. Não sei, se Deus permitiu isso, então me acalmar. Liguei para meu irmão e ele disse, mas rapaz, eu pensei que você já estava em casa. Eu disse, não, estou aqui em São Paulo ainda, só viajo amanhã à noite. Perdi o voo. E a gente tem que, às vezes, dar graças a Deus por tudo que acontece. Tudo que acontece. Às vezes uma enfermidade que leva a gente a ficar na cama. E não é fácil a gente ficar, às vezes, muitos dias, alguns ficam aí 90 dias, um mês. Uma enfermidade que leva a gente à cama. Eu tenho um problema na coluna e esses dias aí, fiquei uns dias sem poder dirigir, parado em casa, na cama. E quando tem problema, é difícil. E a gente para e reconhece, será que Deus não permite a gente para refletir mais, para meditar mais, para agradecer pelas pernas que a gente pode andar, pela saúde, por certos momentos que a gente às vezes não está lembrando de agradecer a Deus, e Deus permite que a gente pare um pouquinho para agradecer, para refletir, para lembrar da simplicidade da vida, das coisas, dos pequenos gestos, né? Das pequenas coisas que a gente não sabe agradecer, e Deus permite que a gente fique na cama, fique sem andar, fique doente, para ficar mais perto dele, para refletir tantas coisas boas na vida. Aí a gente passa realmente a agradecer por tantas coisas que Deus tem dado. A gente tem aprendido, meus irmãos, que as pessoas que voltam para agradecer, elas ganham mais. O texto que eu citei de Lucas 17, do leproso, voltou para agradecer. E quantas vezes a gente não volta para agradecer? E aqueles que voltam para agradecer ganham mais, têm mais saúde, têm mais criatividade, aqueles que são gratos, né? Alguém já disse até que falta de gratidão pode ser considerado também como falta de educação. Falta de educação. E aí percebe que tem muita gente que não tem educação, porque falta gratidão no coração. Mas a gratidão torna uma pessoa mais saudável. Quando você passa a agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem dado na sua vida, você passa a ter saúde emocional, muito mais saúde. Você, ao invés de estar reclamando, resmungando, reclamando da vida, porque na maioria as pessoas reclamam, como o povo de Israel lá no Velho Testamento, né? No deserto, Deus dava tudo aquilo, mas o povo sempre resmungando, reclamando, e vendo os milagres, a bênção de Deus, providenciando tudo, o alimento, acompanhando, livrando toda aquela caminhada no deserto, mas um povo sempre reclamando e sem ter gratidão pelo que Deus faz. E hoje parece que é a mesma coisa. Há muita gente reclamando, reclama de tudo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se faz calor, reclama. Se faz frio, reclama. Sempre há para reclamar. E devíamos agradecer a Deus por tudo que acontece, ao invés de reclamar, ter no nosso coração gratidão pelas coisas que Deus dá para a gente. Quem volta para agradecer ganha mais. Quem é grato sempre tem mais saúde espiritual. Quem é grato sempre tem mais criatividade. Criatividade para a vida. Criatividade para o trabalho do Senhor. No trabalho da SAF sempre a gente fala de criatividade. Coisas novas, programações novas, maneiras novas de evangelizar, maneiras novas de abordar as pessoas, jeito diferente de fazer o trabalho. É bem diferente as coisas hoje, o trabalho do Senhor, os princípios não mudam, mas a forma de fazer o trabalho é diferente. Hoje a maneira de cantar, a maneira de evangelizar na rua é diferente. Antigamente você ia para uma praça, hoje através da internet, talvez essa mensagem esteja até sendo gravada ou levada através do rádio, através da televisão. As maneiras são diferentes. E no trabalho do Senhor é preciso que a gente tenha criatividade. As tecnologias aumentam, o mundo está em mudança, tudo muda completamente, tudo muda, como é diferente. E hoje a gente tem que ser grato, tem que ser criativo. E a gratidão na vida do crente faz com que o crente seja mais criativo,
criativo para trabalhar, criativo para vender, para fazer o trabalho, criativo para viver com criatividade. Isso é a gratidão. Um crente que é grato, ele tem criatividade para lidar com aquilo que é diferente, para lidar com as mudanças, né? Para lidar com as modificações do nosso tempo presente, né? Com essas tecnologias modernas. E a gratidão pode fazer isso, dando graças a Deus, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que os seus filhos sejam gratos, meus irmãos. Se hoje a SAF completa 1 ano de organização, ela está grata pelo que Deus permitiu que vocês fizessem durante esse ano. E essa gratidão faz com que vocês sejam mais consagradas e que tenham mais saúde, mais criatividade para o trabalho que Deus quer realizar. Não esqueçam as bênçãos que Deus tem dado para vocês. Não esqueçam as bênçãos que Deus tem dado para vocês. Alguém disse que gratidão é o amor olhando para trás. Quando a gente olha para o nosso passado, para a nossa história, para a nossa vida, e a gente começa a relembrar as bênçãos que Deus tem feito para conosco, e acima de tudo por Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, quando nós não merecíamos, nos amou primeiro, deu a sua vida por nós, nos comprou e nos chamou para fazer parte dessa família. Que privilégio, que privilégio. Quando eu cheguei aqui, ele perguntava pela minha família, eu perguntava pela família dele, e como a gente diz, como é bom saber que a família vai bem, que Deus tem abençoado a minha família, os meus filhos, e como eu dou graças a Deus pela minha vida, pelo ministério, pelo que Deus permitiu ao longo desses 40 anos, que Deus tem permitido pela sua graça que a gente possa se dedicar ao seu trabalho. E quando a gente olha para a nossa história, a história dos nossos pais, da nossa vida, da nossa igreja, da igreja da minha infância, a gente olha para trás e vê como Deus foi bom, como Deus tem sido bom, como Ele é maravilhoso, como Ele nos usa apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Deus é bom, da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, que às vezes desanimamos, desacreditamos, mas Deus nos anima, faz ver, nos dá esperança daquilo que Ele tem para nós, preparado, daquilo que Ele quer que a gente faça, e nos reanima, e a gente começa a trabalhar e sente alegria, sente motivação, porque isso é a gratidão, olhando a nossa vida do passado. E não faz muito tempo que essa SAF foi organizada. É uma história pequena, apenas de 1 ano. Mas certamente, quantas bênçãos Deus deu para vocês? A irmã que é presidente, né? Quantas lutas, né? Mas quantas coisas agradáveis, quantas boas, quantas programações criativas e boas, que edificam, que evangelizam, que contribuem para o reino, para o trabalho, que contribuem para que a palavra de Deus seja edificada, na divulgação da sua palavra, na distribuição de literatura, de bíblias. Quantas coisas boas coisas boas têm acontecido. Essa é a história, esse é o amor olhando para trás, e a gente conta as muitas bênçãos. Eu acho que foi até o hino cantado, quantas muitas bênçãos, quantas são? Quantas bênçãos a gente nem pode contar, não pode nem enumerar, como Deus tem sido bom, como Deus tem sido maravilhoso. Então, meus irmãos, a Bíblia nos convida a sermos gratos. E eu convidaria não só a SAF, mas a esta congregação, nesse momento de celebração, de aniversário da SAF, para que desenvolva a cultura da gratidão na vida de vocês. Não vivam sem gratidão. Comece com as coisas simples, em casa, na família. Pai agradecendo pelos filhos, né? Pelos filhos. Como é bom ter filhos. Alguns casais são felizes, Deus não permite ter filhos, e são felizes também quando não tem filhos. Mas os filhos são bênção na vida da gente, né? Os filhos, os netos, né? Como é bom, isso é bênção. Agradecer pela igreja. A igreja que tem as suas lutas como instituição, a igreja que não é uma instituição perfeita, tem as suas dificuldades, mas eu sempre lembro que a igreja é a noiva de Jesus Cristo, que Ele deu a vida por ela, ama,
e devemos amar a igreja com as suas lutas e como a gente deve agradecer a igreja na nossa vida. Eu louvo a Deus e posso dizer que devo tudo à igreja. Nunca fiquei fora da igreja, porque eu sou já da terceira geração de crentes presbiterianos. Meu avô já era diácono, meu pai foi presbítero durante 40 anos, e toda a minha vida foi na igreja. Com 15 dias de nascido já estava na igreja. E o ano passado nós voltamos para um culto de gratidão, um reencontro das famílias da minha igreja, aqui no interior do estado. 84 anos, 86 anos da igreja, já esqueci, a igreja de Betânia. E eu lembrava com muita emoção, fui com a minha família e reunimos muita gente que veio de fora, muitos estados do Brasil. Foi uma grande festa o ano passado, e eu lembrava naquela igreja a minha gratidão por aquela igreja, pelas escolas bíblicas de férias, escola dominical, que me ensinou, por ter aprendido a ler também, lendo na palavra de Deus, né? E tudo que sou, devo à igreja do Senhor. E pela bênção de Deus ter me envolvido com o seu amor e me colocado numa igreja para aprender, para crescer e para servir a Deus com as minhas limitações. E como eu sou grato a Deus pela igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma igreja perfeita? Não, não é perfeita, tem as suas dificuldades, como todas as igrejas, mas é a igreja do Senhor, e devemos agradecer pela igreja, agradecer pela nossa família, agradecer pelos nossos líderes, agradecer por tudo que Deus dá para a gente, e pelo privilégio dele nos usar. Somos tão pequenos, tão fracos, às vezes tão ignorantes, mas Deus é tão bom que nos usa para o seu reino, para o seu trabalho, e devemos ter, meus irmãos, gratidão por esse privilégio. Eu sempre digo que eu não mereço a família que eu tenho, não mereço as igrejas que Deus me deu o privilégio de pastorear. Sempre disse que eu nunca mereci, e sinto que foi por graça de Deus, por bondade de Deus. A gratidão pelo meu presbitério, pelos colegas, pela vida, às vezes pelos momentos difíceis que a gente passa, enfrenta, mas agradeço a Deus por tudo, faz com que a gente cresça e aprenda, e dou graças a Deus pelo ministério que eu nem merecia, mas Deus me considerou digno, me chamou diante das minhas limitações para o ministério, e eu agradeço a Deus. A Bíblia ensina, meus irmãos, que devemos ser gratos, e a gratidão é um sentimento muito importante, muito central no cristianismo, e Deus nos chama para uma vida de gratidão. Vamos agradecer a Deus, vamos aprender a dizer obrigado, vamos aprender a reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, e assim seremos crentes mais valorosos, mais dedicados, mais consagrados, mais obedientes, fazendo o trabalho do Senhor com alegria e com gratidão no coração, porque Deus é bom, é maravilhoso, tudo vem dele, e o nosso coração sempre tem que ter essa gratidão, porque é assim que Deus quer de todos nós. O texto diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus conserve esta igreja e essa SAF com esse espírito de gratidão. Trabalho pequeno, crescendo, com simplicidade, mas sempre com gratidão, porque gratidão é central. Sem gratidão não adianta viver, sem gratidão não adianta cultuar, sem gratidão não adianta dizimar e ofertar, porque Deus não aceita. Gratidão é essencial. Deus quer de nós gratidão, é isso que ensina a palavra de Deus. Curve a sua cabeça e reflita um pouquinho enquanto nós oramos, para que você tenha gratidão no seu coração. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por esse momento tão especial, quando estamos aqui, para Te dar graças pelo ano de existência da SAF desta igreja, por esse ano de bênçãos, de trabalho realizado, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor permitiu. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, Tua palavra que nos ensina, que nos conclama uma vida de gratidão. Pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os momentos que muitas vezes temos desconfiados
das promessas do Senhor, e muitas vezes temos reclamado e não temos reconhecido no nosso meio, na nossa família, na nossa igreja, o quanto o Senhor tem sido bom, quantas bênçãos o Senhor tem dado à nossa família, à nossa igreja, na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida de gratidão, a Te agradecer as coisas pequenas, as coisas simples. Ajuda-nos a retribuir com carinho, com palavras que possam ajudar as pessoas que têm feito benefício para conosco. E acima de tudo, ajuda-nos a viver uma vida de gratidão para o Senhor que nos deu Jesus, que nos deu vida eterna e que nos chamou para esse trabalho que os anjos desejaram fazer, mas o Senhor deu o privilégio para nós de proclamar a Tua palavra. Permite, Pai, que no nosso coração só haja reconhecimento e gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem feito para conosco. Ajuda-nos na nossa casa a sermos gratos pela nossa família, aos nossos líderes, aos nossos liderados, e na sociedade também grato pelos nossos governantes, que têm sido bênção e instrumento nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, que haja gratidão pela nossa pátria, que o Senhor nos deu o privilégio de viver nela, de ter nascido aqui. Gratidão pela nossa cidade, por onde moramos, o nosso lugar, o nosso estado. Gratidão pela vida que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida de gratidão, pois sabemos que o Senhor requer de nós essa gratidão. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém.